Boa noite, pessoal. Estamos aqui para gravar um vídeo nessa sala de aula online, onde você recebe conteúdos riquíssimos aqui. E o estudo hoje é sobre o homem da mão mirrada, onde está em Lucas, capítulo 6, versículos 6 ao 11. Está escrito assim, ó: E aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele se o curariam no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele ficou em pé. E então Jesus disse: Uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: Estende a sua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam com Jesus. Amém, pessoal? Olha, uma coisa que eu quero deixar aqui, já para a gente começar aqui, antes da gente começar, que esse texto bíblico a qual eu fiz exemplo agora, fiz menção, nós vamos falar de um contexto histórico, bíblico, geográfico e cultural, aonde vai vir muito conhecimento para sua mente, para o seu coração. Então você vai digerindo aos poucos aí, assiste 1, 2, 3 vezes aí o vídeo, até ficar gravado no seu coração aí. Amém, pessoal? Então, esse estudo de Lucas, capítulo 6, eu escolhi esse evangelho, por ser um evangelho mais detalhado, mas essa história, ela está relatada nos 3 evangelhos chamados evangelhos sinóticos, tudo bem? E evangelho sinótico são 3, que é o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas, que são 3 histórias contadas com um ponto de vista diferente, beleza? E aí fica claro. Então esses 3 evangelhos são chamados evangelhos sinóticos, beleza? Então vamos lá, mas tratando do evangelho de Lucas, onde nós vamos estudar nesse momento, aqui à noite, então, nessa noite, tudo bem? Então você que está nos assistindo aí, já dá um like, compartilha aí os nossos vídeos para nos abençoar, da forma que nós estamos te abençoando com o estudo da palavra. Pega caneta, papel e a Bíblia, para você fazer anotações aí, que vai ser de suma importância, os detalhes importantíssimos que eu vou te passar acerca dessa história maravilhosa. Amém, pessoal? Então vamos lá. Em Lucas diz que a mão mirrada era a mão direita. Só no evangelho de Lucas, pessoal, que nós vamos encontrar escrito, detalhado, que a mão era a mão direita, tá? Nos outros evangelhos não tem dizendo que era a mão direita, beleza? Então nós vamos saber que o evangelho de Lucas, ele é mais detalhado, tá? O Lucas, ele foi mais a fundo. O Lucas foi um historiador. Lucas não foi um apóstolo direto de Jesus, não. Igual muitos pensam, não, Lucas era um apóstolo de Jesus. Não, não foi um apóstolo de Jesus. Lucas, ele se converteu após a morte de Eutico. Lucas, ele se converte no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo está pregando e Eutico está no 3º andar. Ele é tomado de um sono profundo, cai, morre. Quem relata a morte de Eutico é Lucas. Paulo continua pregando, mas Lucas falou, morreu mesmo. E aí depois o apóstolo Paulo desce, ele ora para aquele jovem, o espírito volta para dentro daquele jovem, ele revive ali, e naquele momento Lucas, ele se converte, tá bom, pessoal? Então é interessante. Então Lucas, então, ele escreve também, antes de ele escrever o evangelho de Lucas, ele escreve Atos dos Apóstolos também, é de autoria de Lucas. Amém, pessoal? Então vamos lá, vamos ir a fundo aí. Por que Lucas, foi Lucas que detectou que o menino estava morto? Porque ele era médico, a profissão de Lucas era médico, tá bom, pessoal? Mateus,
estou explicando aqui dos 3 evangelhos, quem era quem que escreveu, para você entender, tá? Para ficar mais claro, para você usar no sermão, quando você for pregar no evangelho de Lucas, ou no evangelho de Mateus, ou no evangelho de Marcos. Então você vai saber aí, né, de onde que eles vieram, quem era eles, tudo bem? Talvez mais para frente, dependendo da pedida do pessoal, a gente faz aí uma biografia de cada apóstolo aí. Eu acho que vai ser um estudo bacana também, tudo bem, pessoal? Então, Mateus era um escriba, beleza, pessoal? Você encontra isso aí em Mateus capítulo 9, versículo 9 também. Quando Jesus passa pela alfândega, Jesus não prega para Mateus, só fala com Mateus: Mateus, segue-me, e a Bíblia diz que Mateus levantou, largou tudo e o seguiu. E Marcos era um ouvinte de Pedro, ou seja, Pedro que relatou todo o evangelho de Marcos para Marcos, tá bom, pessoal? E Marcos, ele era também um sobrinho de Barnabé. Esse Marcos aqui é o mesmo João Marcos que está no livro de Atos dos Apóstolos. Amém, pessoal? Então, são detalhes importantíssimos que eu estou aqui deixando para você montar sermões poderosos, para você ter argumento, para você prender aí um público aí, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Então, vamos lá. Então, a Bíblia diz que Jesus entrou de novo na sinagoga. É o primeiro versículo ali de Lucas 6, capítulo 11, tá? Fala que Jesus entrou de novo, ou seja, então Jesus, ele tinha costume de ir na sinagoga, pessoal. Então, ele era frequente, ele não era um crente que não ia na sinagoga, não. Jesus, ele ia, ele gostava de estar na presença de Deus, ele gostava de servir a Deus. Então, um alerta aí para os crentes aí que só quer ficar dentro de casa, cultuando em casa, recebendo ceia em casa. Isso não existe não, pessoal. Tem que ter um templo, tem que ter uma igreja, uma sinagoga para você cultuar. A Bíblia diz que nós temos que congregar. Ah, pastor, mas existe a célula? Não, célula é uma coisa, igreja é outra completamente diferente. Amém, pessoal? Célula na casa, igreja, templo, tá? Ah, não, mas igreja somos nós. Mas não tem como reunir uma igreja inteira dentro de uma célula. Você concorda comigo? Não tem como. Então, tem que ter um templo que possa agregar as outras células nessa igreja, tá bom? Você que trabalha com célula, isso aí vai um alerta, tá bom? Sinagogas eram casas religiosas, eram templos religiosos, onde os cultos aconteciam. E os cultos aconteciam só no sábado. Não tinha culto segunda, terça, quarta, que não. Era só no sábado que existiam os cultos. Tudo bem, pessoal? Qual era o horário desses cultos? Eu vou dar agora um detalhe também importante. O horário desses cultos. Então, tinham 3 cultos no dia. O primeiro horário era às 9, o segundo horário era às 15 horas e o terceiro horário era às 5 horas da tarde. Beleza, pessoal? Então, vamos prosseguir caminhando. A história aconteceu em Cafarnaum, que significa aldeia de Naum. Ou seja, essa cidade de Cafarnaum, pessoal, isso é interessante também para você anotar aí. Ela ganhou o nome de Cafarnaum, ou aldeia de Naum, em homenagem ao profeta Naum, que era um profeta menor, um profeta que foi muito usado por Deus, e eles colocaram aí, deram para ele uma homenagem, colocando a cidade com o seu nome. Olha que importantíssimo esse detalhe. E existiam também várias sinagogas. Nesses dias, Jesus estava pregando na maior das sinagogas. Era como nos tempos atuais, pessoal. Existem megas templos grandes, médios, pequenos. Para mim te explicar isso, é como se você pegasse uma igreja sede grande e as outras denominações nos bairros, aonde tinha as igrejas menores. Então era mais ou menos isso. Jesus estava pregando no templo principal, aonde as pessoas se deslocavam e iam no sábado. Então, ou seja, tinham sábados especiais, ou um sábado no ano, que haviam festas que eram feitas somente nos templos maiores. Então, quem era das sinagogas menores, saíam dessas sinagogas menores e iam para esse templo maior. Bem, pessoal? Isso é importantíssimo. Então, Jesus, ele estava pregando num mega templo, numa mega sinagoga. E nós vamos falar quantas pessoas cabiam na sinagoga daqui a pouco. Existia o grande templo, chamado Templo de Herodes, que era o templo que Jesus ele foi pregar, tá, pessoal? Então, esse templo que Jesus ele foi pregar, ele tinha um nome, chamavam ele de Templo de Herodes, beleza? Existiam congregações pequenas em todos os bairros, ou vizinhanças, ou aldeias, como eu disse
anteriormente. As sinagogas vieram depois do cativeiro babilônico, pessoal. Isso aqui também é interessante. As sinagogas só existiram depois do cativeiro babilônico, que ela recebeu esse nome de sinagoga. Porque se a gente vai falar de sinagoga, a gente tem que saber de onde que veio a raiz dessa palavra sinagoga, não é verdade? Então, as sinagogas só vieram depois, porque a sinagoga é uma palavra de raiz babilônica, beleza? Já existia o nome sinagoga bem antes dos judeus irem para a Babilônia. Há alguns relatos históricos antiguíssimos. Os textos mais antigos do mundo diz que na época de Abraão, na época da Mesopotâmia antiga, já existiam umas sinagogas, mas não eram relatadas. Beleza, pessoal? Isso é interessante também para você usar numa mensagem aí, colocar no seu sermão. Vai ficar um sermão poderoso. Em cada sinagoga tinha um pastor dirigente, e em cada denominação tinha pontos de vista diferentes, ou seja, era como nos tempos atuais. Hoje existem vários pastores. Às vezes você fala assim, mas por que não unifica tudo? Por que não é só uma igreja? Por que essas várias igrejas? Pessoal, sempre houve pessoas com pensamentos diferentes, com oposição. Tem pessoas que brigam por tudo, tem pessoas que não querem nada, tem pessoas que não aceitam o outro, tem pessoas, sabe? Então assim, o único que aceitou todo mundo foi Jesus. Falar que isso é verdade, foi Jesus. Nem os pastores aceitam todo mundo. Não é verdade, pessoal? Nós, como pastores, nós temos que aprender muito com Jesus, muito, sabe? Mas aí há a igreja para vários tipos de pessoas, é isso que eu quero que você entenda. Amém, pessoal? E uma coisa é certa, nós temos que pregar a palavra. Amém, pessoal? Em nome de Jesus. Então, haviam vários pontos de vista diferentes e também denominações diferentes. Nesse tempo, eu vou citar 7 aqui, existiam denominações dos zelotes, dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos escribas, dos herodianos e do cristianismo ou do judaísmo daquela época. Então existiam aqui, só que alguns outros relatos históricos dizem que existiam 70 religiões, olha isso. Então já existia várias denominações com nomes diferentes, com liturgias diferentes, beleza, pessoal? Isso aqui é de suma importância para que nós não venhamos ser pessoas incultas, pessoas que não entendem, né? E tem um ponto de vista igual uma viseira, igual um burro que põe uma viseira aqui e não quer entender, não quer estudar. Não, pessoal, se Deus nos deu a oportunidade, a ferramenta do estudo, hoje nós temos internet, nós temos livro, nós temos Bíblia de estudo, nós temos aí faculdades teológicas, nós temos cursos nas igrejas. Então hoje quem não estuda é porque não quer. Então todo momento tem um veículo de estudo ou de comunicação para colocar mais entendimento em nós. Amém, pessoal? Então, em nome de Jesus, vamos prosseguir. Alguns tinham muitos membros e outros tinham poucos. Isso aqui também é interessante. E assim, sinagogas tinham muito membro e outras tinham menos. Não queria dizer que o que tinha mais Deus, o que tinha menos Deus. Era ponto de vista diferente. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, pessoal, nós temos que pregar a palavra de Deus. Jesus, ele pregava em qualquer denominação que chamava ele. Nós vamos sempre ler a Bíblia dizendo que Jesus entrou de novo na sinagoga, e Jesus estava pregando na sinagoga, e Jesus estava curando na sinagoga. Então não tinha um nome específico da sinagoga, qual era a denominação, se era dos saduceus, se era dos escribas, se era... Mas eu quero dizer para você que Jesus entrava em todos e pregava a verdade, e tinha conversão, tinha mudança, sabe? E uma coisa que eu percebo, pessoal, nesses tempos atuais, que nós não podemos pregar mentira, nós temos que pregar a verdade. Nós não podemos pregar a mentira só para arrancar aplausos, para arrancar sorrisos de pessoas. Sabe, uma coisa que eu aprendi no meu ministério é um pouco árduo e um pouco difícil, porque em todos os lugares que eu já ajudei a pastorear, ajudei a dirigir igrejas, as minhas mensagens não eram bem aceitas. Por quê? Porque ia de contra o pecado. E quando se fala do pecado, tem alguns pastores que não gostam que fala do pecado, mas pecado é pecado, irmão. A gente tem que falar de pecado.
E uma coisa é certa, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Você que é pregador, você que quer aprender a pregar, por quê? Porque você começa a pregar, você vê uma ilusão, as pessoas batendo palma para você, ou então você se ilude com um cachê que o pastor te paga para você pregar, aí você vai com a mensagem preparada que o pastor te pagar para pregar. Então isso não existe, amém? Não existe. Você tem que pregar a mensagem que Deus te deu para entregar para a igreja. Porque é ela que vai trazer salvação, é ela que vai trazer refrigério, é ela que vai trazer mudança para a vida daqueles ouvintes que te escutam. Amém, pessoal? Então, em nome de Jesus, pregue a verdade. Estou te instruindo para você pregar a verdade, tá bom? Então, vamos lá. Era um sábado, e era um sábado especial. Por quê? Lá só se pregava no sábado, então aí nós compreendemos de onde nascem as campanhas que existem nos tempos atuais, que era um ciclo de 7. Então, eram 7 sábados, no último sábado tinha a conclusão daquele tema que estava sendo dito naquelas 7 semanas. E Jesus, ele foi convidado para pregar na conclusão daquele último sábado. Então, era um sábado especial. Então, a igreja estava lotadíssima. E nesse dia, ou chamado também sábado da conclusão, onde era concluído esse assunto. Então, quanto tempo Jesus pregou? É uma pergunta. Quanto tempo Jesus pregou no templo? Essa pergunta é uma pergunta que todos nós faríamos se lesse esse texto, não é verdade? Mas, então vamos lá. Os historiadores dizem que Jesus, ele pregou aproximadamente 3 horas nesse templo. Olha, 3 horas ele pregando. Que palavras poderosas que saiu do nosso Jesus Cristo, hein? Então ele pregou 3 horas. E qual que era o público? Quantas pessoas tinham dentro daquele templo? Tinham aproximadamente, pessoal, 300 pessoas. Pessoas de todos os jeitos e tipos. Amém, pessoal? E no meio das 300 pessoas que tinha um que tinha a mão ou o braço mirrado. Amém, pessoal? Tinha a mão ou o braço mirrado. Por quê? Daqui para baixo é tudo considerado mão. Amém? Então, em nome de Jesus, eu vou finalizar esse vídeo para não ficar tão extenso, e no próximo nós vamos continuar. Amém? Compartilhe esse vídeo, nos abençoe para que nós possamos montar uma sala de estudo poderosa aí na internet, para que venha mais estudos poderosos, que você possa colocar temas que nós viemos abranger aqui. Vai ser muito edificante para nossas vidas. Compartilhe o nosso vídeo aí, o nosso canal, em nome de Jesus.